alunos, vamos fazer agora então a nossa correção da atividade aí da página 46 e 47, tá bom? Na página 46, eu pedi para vocês aí diferenciar gametas e genes. Então, o que são as gametas? Os gametas são células sexuais que contêm um material genético a ser transmitido para os descendentes. Os genes são as unidades de transmissão hereditária dos seres vivos e estão presentes no material genético. Então, essas correções da página 46, nós vamos estar falando um pouquinho sobre genética, genes, cromossomos, DNA e hereditariedade. A número 2 vem perguntando assim: qual a importância dos gametas para a transmissão de caracteres? Vocês sabem que os gametas são os espermatozoides e o óvulo. Os gametas espermatozoide é os gametas masculinos e os gametas óvulo são os gametas femininos. Então, os gametas carregam genes a serem transmitidos para os descendentes. A número 3 tem uma questão aí. Os chimpanzés têm 48 cromossomos em cada uma de suas células. Sendo assim, responda às questões propostas. Naquele vídeo que eu enviei para vocês, falando um pouquinho do processo de mitose, meiose, genética, DNA, eu coloquei lá para vocês uma curiosidade sobre os cromossomos dos animais e os cromossomos do ser humano. O cromossomo dos humanos, nós temos 46 cromossomos, células diploides. Agora, cada espécie de animal tem uma quantidade de cromossomos. Aí falou dos chimpanzés que tem 48 cromossomos. Letra A. Quantos cromossomos os chimpanzés têm em seus gametas? Como as células sexuais têm a metade dos cromossomos de uma célula somática, podemos afirmar que os chimpanzés têm 24 cromossomos em cada gameta. É igual nós, quando juntas as células diploides, né, nós temos 46 cromossomos, mas cada gameta aí vai carregar 23 cromossomos. Aí encontra com os outros 23, vão unir no processo de mitose, meiose. Então, no processo da divisão celular, vão adquirir os 46 cromossomos. A letra B vem falando, no caso de uma lesão na pele, por exemplo, quantos cromossomos terão as células formadas por mitose para a regeneração? Nós aprendemos aí que o processo de mitose serve para a regeneração dos tecidos. E o processo de meiose já serve para fecundação. Então, no processo de mitose para regeneração dos tecidos, desenvolvimento de células, desenvolvimento do corpo, cada célula tem 48 cromossomos. No caso aí dos chimpanzés, né? Número 4. Os seres vivos que se reproduzem assexuadamente formam um organismo com material genético idêntico à dos genitores. Lembram da reprodução assexuada? Que acontece por bipartição, por autofecundação, né? A clonagem vai fazer esse tipo também de reprodução assexuada, sendo considerados clones naturais. Na maioria dos organismos que se reproduzem sexuadamente, existem a presença de gametas que se unem na fecundação. Nesse caso, os indivíduos geradores apresentam uma diversidade genética. Com base nisso, qual é a relação da presença de gametas
com a diversidade genética e a passagem das características de uma geração para outra. Então, os gametas carregam o material genético do pai e da mãe durante a fecundação. Essas informações se unem para a formação de um novo indivíduo, possibilitando a passagem de características hereditárias. A número 5 já vem falando que um pouquinho, pra gente do processo de mitose e meiose, lembrando que a mitose serve para regeneração dos tecidos, regeneração de novas células, surgimento de novas células, crescimento do organismo, desenvolvimento. Por isso que a gente passa por as etapas da vida, os ciclos da vida, infância, adolescência, fase adulta e velhice, por esse processo de mitose. E a fecundação já é para o processo de fecundação. Então, marque X, alternativa que não é verdadeira. A mitose é uma divisão celular que ocorre para a reprodução, regeneração e renovação de células. Sim, está correta essa afirmação. A meiose possibilita variabilidade genética. Sim, nós temos aí no processo de meiose, que serve para a fecundação, a possibilidade de variar, os códigos genéticos, e as características hereditárias são passadas de geração para geração por meio de genes, DNA, que é o código genético. Na meiose formam-se células haploides, está correta, e a única afirmação que não é verdadeira, que está errada, é a letra C. Na mitose, as células filhas têm a metade do número de cromossomos da célula mãe. Está incorreto essa questão. Pois na mitose, todo mundo sabe que é um tipo de divisão celular na qual uma célula chamada de célula-mãe divide-se originando duas células filhas idênticas, ok? A número 6 vem falando também de outro exemplo de outra espécie de animal, como o cavalo. Os cavalos. Tem aí a espécie, ele tem em cada uma de suas células somáticas 64 cromossomos. Células somáticas é quando unem as células diploides, unem as células haploides, que era os 23 pares, no caso nós humanos, juntamos os 23 pares das gametas masculinas com as femininas. Então, no caso dos animais, quando juntam as células somáticas, aí vai dar o total, o valor total. Como a nossa dá 46, cada animal, cada espécie vai dar o seu valor total também. Marca um X na resposta que apresenta o tipo correto de divisão celular que gera os gametas e quantos cromossomos os gametas dessa espécie têm. Se ao todo eles têm 64, é igual a nossa, ao todo nós temos 46. Então, a metade de 46 são 23, 23 pares vai dar 46 cromossomos. Então, se eles têm 64, a metade, no processo de meiose, eles vão, que é durante a fecundação, que vai juntar células com as células, no processo de fecundação, na meiose, eles vão ter 32 cromossomos, a metade. Assim como a nossa metade é 23 cromossomos. Na página 47, número 7, está dizendo: uma célula muscular humana se dividiu por mitose 3 vezes. Letra A. Quantas células são formadas? 8 células serão formadas, uma vez que ao fim de cada mitose são geradas 2 células filhas. Letra B. Quantos cromossomos terá cada célula filha? Cada célula filha terá 46 cromossomos, ok? Espero que vocês tenham compreendido aí um pouquinho sobre genética, genes, hereditariedade e tenham feito as devidas correções. Beijo para todos, fiquem todos com Deus, se cuidem, tá bom? Até a próxima aula.